3 passaportes, 3 nacionalidades. Sul-africano de nascença, canadiano por parte da mãe e norte-americano por mérito próprio, depois de estar a viver vários anos nos Estados Unidos. A primeira empresa que fundou, a Zip2, foi a precursora do que anos mais tarde viria a ser o Google Maps. Fez parte da revolução digital que transformaria os pagamentos online com essa empresa que todos já ouvimos falar, a PayPal. Tudo isto antes de iniciar a SpaceX e a Tesla. Olá a todos, meu nome é Paulo, hoje vamos falar sobre o percurso do Elon Musk. Para a pesquisa deste vídeo usei esta biografia, que recomendo que leiam a quem quiser saber mais detalhes sobre a vida do Elon Musk. Já foi publicada há 5 anos e desde aí muita coisa já aconteceu, mas é muito boa como fonte de informação para sabermos mais dos early days, ou seja, os primeiros dias. Desta biografia tentei extrair o essencial, ficando sempre aquela sensação de deixar escapar algumas coisas, mas é um compromisso que tive que fazer para não me alongar em demasia. Além desta biografia, recomendo que vejam esta entrevista, muito longa, que o Elon deu no início deste ano. Para quem não domina o inglês, façam desta forma que os vou mostrar e conseguem pôr as legendas em português e assim podem desfrutar de uma conversa muito interessante onde ele conta coisas do seu passado. Ok, então vamos lá falar sobre o percurso do Elon. Ele nasceu na África do Sul, na cidade de Pretória, em 1971. É o mais velho de 3 irmãos. Na sua infância, o Elon adorava ler. Não era invulgar passar 10 horas seguidas a ler, conta o irmão dele, o Kimball. Ao fim de semana, era capaz de ler 2 livros por dia. Já mais crescido, o Elon ia para a livraria quando as aulas acabavam, por volta das 2 da tarde, e só saía às 6, quando os pais regressavam do emprego. Começou por ler livros de ficção científica, passou a ler livros de banda desenhada e acabou em títulos de não ficção. Houve ocasiões em que me expulsaram da loja, mas não era habitual, diz o Elon. Ainda sempre baseado aqui na biografia. A certa altura já não tinha mais livros para ler, tanto na biblioteca da escola como na do meu bairro. Estava no 3º ou 4º ano. Tentei convencer o bibliotecário a encomendar livros para mim. Foi então que comecei a ler a Enciclopédia Britânica. Foi muito útil. Não podemos saber o que não sabemos. Apercebemos de que há muitas coisas por descobrir. Estou a citar ainda o Elon a contar coisas do seu passado. Quando era um adolescente, o Musk teve vários anos complicados. Depois do divórcio dos pais, o Elon foi inicialmente viver com a sua mãe e os irmãos, mas depois decidiu ir viver com o pai. Sempre que surge o tema Errol, o nome do pai do Elon, do Kimball e da Dora, a família do Elon fecha-se em copas. Todos concordam que não é boa companhia para ninguém, mas recusam-se a falar mais do que isso. À superfície, a vida doméstica de Errol parecia espetacular. Tinha muitos livros para o Elon ler de fio para fio, dinheiro para comprar um computador e outros objetos que o Elon queria. Errol levou os filhos muitas vezes ao estrangeiro. Eram momentos espetacularmente divertidos, diz o Kimball. Deixaram muito boas recordações. Errol também pressionava os filhos com o seu intelecto e deu-lhes muitas dicas práticas. Era um engenheiro espantoso, diz o Elon. Sabia como funcionavam todos os objetos físicos. Tanto o Elon como o Kimball tinham de ir aos locais onde o pai trabalhava para aprender a pôr tijolo, instalar canalização, encaixar janelas, montar circuitos elétricos. Era muito divertido, diz o Elon. Era o que Kimball descreve como super presente e muito intenso. Desculpem. Sentava o Elon e o Kimball e passavam 3 a 4 horas a dar-lhe sermões, sem lhes deixar dizer uma palavra que fosse. Parecia adorar ser duro com os filhos e estragar o divertimento das brincadeiras banais que as crianças têm. O Elon tentou depois convencer o pai a mudarem-se para a América e contou-lhes várias vezes que tencionava viver futuramente nos Estados Unidos. O Errol contrariava esses sonhos, tentando ensinar uma lição ao filho. Despedia as empregadas domésticas e mandava o Elon cumprir todas as tarefas da casa para lhe mostrar como era brincar aos americanos. Embora se tenham recusado a dar mais pormenores sobre a vida com o pai, é evidente que Elon e Kimball sofreram muito a um nível bastante profundo. Ambos dizem ter sido vítimas de uma espécie de tortura psicológica. Não há dúvida que ele tem sérios distúrbios químicos, diz o Kimball, e tenho a certeza que
o Ilan e eu herdámos. Foi uma educação muito desafiante a nível emocional, mas fez de nós o que somos hoje. Sobre o pai dele, o Musk diz simplesmente que é uma ave rara, mas quando o autor do livro pediu ao Ilan para dar mais pormenores, o Ilan mostrou-se bastante esquivo. Seria absolutamente correto dizer que não tive uma boa infância, diz ele. Talvez isso explique porque é que o Ilan e a Justine, a ex-mulher e mãe dos seus 5 filhos, juraram que os filhos deles nunca se iriam dar com o avô. O Ilan foi vítima de bullying na escola. Ainda segundo a biografia, uma tarde ele estava com o irmão dele, o Kimball, a comer no topo de um lance de umas escadas, a dizimento, quando outro rapaz decidiu ir atrás do Ilan. Andava-me a esconder desse gangue. Me perseguia, sabe-se lá por que motivo de merda, estou a citar. Acho que fui acidentalmente contra um deles, na reunião geral dessa manhã, e ele ficou muito ofendido. O rapaz surgiu sorrateiramente por trás do Ilan, deu-lhe um pontapé na cabeça e empurrou, projetando pelas escadas abaixo. Depois de cair aos tobos pelas escadas, o Musk ainda foi atacado por os outros miúdos, que lhe desataram a dar pontapés no corpo, enquanto o líder lhe batia com a cabeça no chão. Era um bando de psicóticos, comenta o Musk. Desmaiei. O Kimball assistiu a tudo perfeitamente horrorizado e temendo pela vida do irmão. Quando se precipitou para o ir ajudar, encontrou com o rosto todo ensanguentado e inchado. Parecia que tinha acabado de sair de um ringue de boxe. A seguir, o Ilan foi para o hospital. Só cerca de uma semana depois é que pôde voltar à escola. Durante 3 ou 4 anos, Musk foi vítima incansável da perseguição desses bullies, que chegaram mesmo a espancar um rapaz que ele considerava ser o seu melhor amigo e a convencê-lo a deixar-se dar com ele. Além disso, forçaram-no, a porra do meu melhor amigo, estou a citar, a fazer-me sair de onde me escondia para me poderem espancar. E essa merda doeu mesmo, diz o Ilan. Bom, enquanto ele estava a contar esta história, aqui é o autor, o Musk tinha os olhos lacrimejantes e a voz embargada. Por algum motivo, decidiram fazer de mim gato de sapato e nunca mais me largar. Foi o mais difícil de suportar. Enquanto crescia, passaram anos sem dar tréguas. Era perseguido por gangues na escola que tentavam me dar cabo do couro e quando voltava para casa também me sentia pessimamente. Era uma situação permanentemente horrível para mim. Apesar destes problemas, destes maus tratos, conseguiu resultados nos exames de matemática que iam além das capacidades de um jovem da sua idade. Tinha uma memória incrível. Só não ultrapassava os outros rapazes porque não estava minimamente interessado no trabalho escolar. Segundo o Musk, só pensava que notas é que preciso ter para chegar onde quero. Tinha de fazer disciplinas obrigatórias como africano, que não havia sentido nenhum aprender. Parecia-me ridículo. Só queria ter notas para passar. Era nas disciplinas de física e informática que tinha a nota máxima. O esforço para tirar boas notas tem que se justificar. Preferia jogar videojogos, escrever software e ler do que tentar obter um 20 em disciplinas que nada me dariam. Lembro-me de chumbar algumas disciplinas já no 4º e no 5º ano. Até que o namorado da minha mãe me explicou que acabaria por ficar retido. Não sabia que era preciso ter boas notas das disciplinas para transitar para o ano seguinte. Depois disso, passei a ser o melhor aluno da turma. Com 17 anos, Musk deixou a África do Sul e foi para o Canadá. Chegou em 1988 a Montreal. Passou o ano seguinte a viver de pescados por todo o Canadá. Na quinta de um primo situada numa pequena cidade de nome Waldeck, tratou de hortas e despejou contentores de cereais. Foi aí que celebrou os seus 18 anos. Em 89, Ilan inscreveu-se na Universidade de Queen's, em Kingston, no Ontário.
Em 92, depois de passar 2 anos na Queen's, Musk foi transferido para a Universidade da Pensilvânia, com uma bolsa de estudo. Decidiu fazer 2 cursos, Economia na Harrison School e também um bacharelato em Física. Depois de ter concluído os cursos na universidade, Musk queria apanhar a onda na internet, que estava a dar os primeiros passos. Foi durante os estágios que Musk teve as primeiras ideias para um negócio online. Um vendedor das páginas amarelas foi a um dos escritórios onde o Musk trabalhava, para tentar vender a ideia de um diretório online que completasse o diretório em papel das páginas amarelas. O vendedor mal conseguia fazer a sua apresentação, sobretudo porque aparentava não entender a verdadeira dimensão da internet, que alguém que pudesse fazer um negócio lucrativo nessa área. Apesar disso, Musk pôs-se a pensar no assunto e decidiu apresentar ao irmão Kimball a ideia de desenvolver uma forma de ajudar as empresas a começar a utilizar a internet. Estávamos em 95. A ideia da Zip2 era fantástica. Poucas empresas nessa altura entendiam as ramificações da internet. Ninguém sabia como aceder, poucos tinham noção de valor que um site ou um anúncio nas páginas amarelas online podia ter para uma empresa. Musk e o irmão esperavam convencer restaurantes, lojas de vestuário, cabeleireiros e não só. Para explicar o conceito, referia muitas vezes o exemplo da pizza, dizendo que toda a gente merecia ter o direito de saber onde fica a pizzaria mais próxima e de aceder às indicações passo a passo para chegar lá. Hoje em dia isso parece-nos uma coisa lógica, basta pensar no Yelp ou no Google Maps, mas na época não passaria pela cabeça de muitos. Os primeiros 3 meses de vida da Zip2 até viviam no escritório. Tinham um pequeno armário e iam tomar duches no IMCA mais próximo. Musk nunca saía do escritório e dormia quase como um cão no saco de cama ao lado da secretária. Depois resolveram então, mais tarde, mudar de estratégia. Em vez de fazer o serviço de porta a porta, a Zip2 criou um pacote de software para a imprensa e poderem desenvolver os seus próprios diretórios de imobiliário, concessionários, automóveis classificados. A Zip2 teve um êxito notável na imprensa. O New York Times foi um dos clientes desta empresa, que subscreveram o serviço. A imprensa sabia que a internet geraria problemas. A ideia era conseguir a subscrição de tantas pessoas quanto possível. A Zip2 até criou um slogan que é We Power the Press, ou seja, nós damos poder à imprensa. Foi então que a Compaq ofereceu subitamente 307 milhões de dólares pela Zip2. O Elon ficou com 22 e o Kimball com 15 milhões de dólares. E o Musk nunca mais sequer pensou nessa empresa, seguiu para outros planos. Musk levou menos de uma década a passar de um rapaz canadiano de mochila às costas a multimilionário aos 27 anos. Com os seus 22 milhões de dólares, deixou de partilhar um apartamento com 3 colegas de casa e comprou uma para si com 160 metros quadrados para renovar. Além disso, investiu $1 milhão num carro desportivo, um McLaren F1. Comprou uma avionete, aprendeu a pilotar, entregando-se à celebridade adquirida recentemente com o milionário das .com. Em 99, Musk constituiu a XCOM, uma startup financeira com uma designação que evocava a indústria pornográfica. No total, Musk investiu cerca de $12 milhões na XCOM, ficando assim, após impostos, com cerca de 4 milhões para uso pessoal. Em 99, a XCOM experimentou alguns conceitos bancários radicais. Os clientes recebiam uma vale de oferta de $20 só por subscreverem o serviço. Outro vale de $10 por cada referência que trouxessem. Musk não quis aplicar taxas insignificantes nem comissões de descoberto e desenvolveu um sistema de pagamento pessoa a pessoa que permitia enviar dinheiro a alguém, introduzindo simplesmente o endereço eletrónico do destinatário. A ideia era abandonar o modelo bancário lento, cujas unidades centrais demoravam dias a processar os pagamentos, e criar uma espécie de uma conta bancária ágil, que permitia movimentar o dinheiro com 2 cliques ou um e-mail. Eram ideias revolucionárias. Levaram mais de 200 mil pessoas a subscreverem a XCOM só nos primeiros 2 meses de funcionamento. Não tardou que a XCOM tivesse um grande concorrente, um par de miúdos muito inteligentes chamado Max Levison e Peter Thiel. Também tinham estado a trabalhar no seu próprio sistema da startup Confinity. À semelhança da XCOM, começaram a centrar a atenção nos pagamentos eletrónicos através do e-mail ou serviços online, criando para isso a PayPal. As empresas entraram numa batalha acesa para se superarem mutuamente e atraírem mais utilizadores, sabendo que ganharia quem crescesse mais depressa. Gastaram-se dezenas de milhões de dólares em promoções e perderam-se muito mais a combater os hackers que tinham invadido os serviços, tornando-os centros de fraude. Por fim, as 2 empresas decidiram unir-se. A Confinity tinha o PayPal que parecia o produto mais popular, mas
pagava 100 mil dólares por dia em prémios para 9 clientes e não tinha dinheiro em caixa para se aguentar. XCOM, em contrapartida, ainda tinha muitas reservas de capital e produtos bancários mais sofisticados. E foi quem orientou as condições da fusão, com o Musk a ser o principal acionista da empresa conjunta que se chamaria XCOM. Pouco depois de fechar o negócio, a XCOM angariou 100 milhões de dólares aos financiadores, entre eles o Deutsche Bank, Goldman Sachs, e anunciou que tinha 1 milhão de clientes. Tanto Musk como Thiel tinham um olho para recrutar jovens engenheiros brilhantes, que foram fundadores mais tarde de startups tão variadas como YouTube, Palantir Technologies, a Yelp. Todos eles trabalhavam na PayPal. Outros tornaram-se investidores de referência na indústria da tecnologia. Este grupo de funcionários super inteligentes tornou-se conhecido como a máfia do PayPal, mais ou menos a atual classe dirigente de Silicon Valley. E o Musk é o seu membro mais bem sucedido. Em julho de 2002, a eBay ofereceu-se 1,5 milhões de dólares pela PayPal e tanto Musk como os restantes membros de direção aceitaram. Musk ganhou cerca de 200 milhões de dólares com a venda à eBay, ou 180 milhões após os impostos, o suficiente para aquilo que via a ser a concretização dos seus sonhos mais ambiciosos. Espero que tenham gostado. Para mim foi sempre bom saber mais coisas sobre o Elon. Me inspira. O seu ritmo de trabalho é uma coisa alucinante. Às tantas, nesta biografia do Ashley Vance, é referido que um dos funcionários da Zip2 diz que eles trabalhavam a um ritmo louco de 20 horas por dia e que o Elon trabalhava 23. Capaz de haver aqui algum exagero. Mas é um facto que ele trabalha, de facto, uma média de 80 a 100 horas por semana. E isso leva até alguns comentários. Eu tenho uma página no Facebook que criei agora, também dos mosquianos, que peço para vocês também aderirem a essa página, porque é lá que eu anuncio o conteúdo dos vídeos que vou pondo. E recebeu este comentário do Bruno. Oi, Paulo, como eu tinha dito já na página do Face, realmente esse rapaz aí não é um ser humano, é um extraterrestre. Espero que tenham gostado. Tive aqui 2 semanas, apesar que só demorar uma. Passei muitas horas, mas mesmo muitas horas à volta disto. Estou no início, é normal. Mas gostei. Espero que tenham gostado e que façam-me um favor. Subscrevam o canal. Para a semana, se tudo correr bem, vou pôr um novo vídeo. Conto com vocês. Obrigado, fiquem bem e saúde.